Me ouve bem? Esse negócio de apresentação é meio complicado. É complicado porque eu uso uma Bíblia, que é a Bíblia Shedd. Essa Bíblia é um presente do Dr. Russell Shedd para mim, no ano de 1999. Tanto ela tem quase 30 anos. Eu tive o prazer de caminhar com o Dr. Shedd, foi uma das pessoas que mais influenciaram a minha vida com Deus, na dedicação às Escrituras, na acuracidade da palavra de Deus. Eu lembro que eu trouxe ele em Curitiba para um seminário de educação. Na época eu era coordenador de ensino. E aí ele foi pregar numa igreja, né, aqui em Curitiba, uma grande igreja, um domingo à noite. E o pastor da igreja pediu que eu apresentasse o Dr. Shedd. E o Dr. Shedd tem muito título, pelo menos tinha, né? Um homem já morreu. Eu considero como um dos maiores teólogos desse país, um homem de Deus ao extremo. E eu, naquele meu afã de querer agradar o homem, eu comecei a falar os títulos dele. Dr. Shedd, não sei o que tem, e blá, 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 e blá, blá, blá. E ele sentado assim na minha frente, ele começou a balançar a cabeça em sinal de negativo, de descontentamento. E eu continuei. Isso foi em 99. Quando o Dr. Shedd pegou a palavra, ele disse assim: meus irmãos, tudo que o pastor Edilson falou, vocês esqueçam, porque isso aí é coisa de homem. O homem é que tem título. Então, a gente tem que ter muito cuidado, ele disse, em querer falar bem das pessoas. Não que as pessoas, às vezes, mereçam ter um tapinha nas costas, mas aqui não é o momento. Nós estamos num lugar que não é o homem que tem que ser exaltado. E ele, então, olhou para mim e falou assim: querido Edilson, eu vou te dizer uma coisa, se você não se arrepender, um dia diante de Deus você vai prestar contas de tudo que você falou, porque você tributou glória para o homem e não para Deus. Naquele momento eu não sabia onde colocar a minha cara, então eu coloquei ela num saco, literalmente, né? Quase que isso. E pedi: Senhor, misericórdia da minha vida, me arrependo. E a partir daquele momento, nunca mais eu fiz isso. Por isso que eu falo que a apresentação é uma coisa muito complicada, porque quem sou eu, né? Ou quem somos nós? Somos apenas aquele que, por misericórdia e graça do Senhor, fomos alcançados. Estávamos perdidos, mas por obra e graça da cruz, nós fomos aproximados. Nós fomos, por Deus, trazidos para perto. Nós que antes nós não tínhamos misericórdia, então o Senhor nos alcançou com a sua misericórdia. Então é um prazer estar aqui com meus irmãos, irmãos de perto, irmãos de longe, irmãos que eu conheço, alguns pessoalmente, outros que não, mas independente de conhecermos uns aos outros ou não, é certo que um dia nos encontraremos na glória. Isso é o que deve motivar a nossa vida, motivar o nosso coração. Eu encaminhei essa mensagem para Ulisses, e eu pedi para ele, para que não seja apenas eu falando e não ser muito cansativo para os irmãos, pedi para o Ulisses que, à medida que eu fosse falando, ele pudesse ler os versículos que eu passei para ele. E essa mensagem está bem, é como um professor, vamos pensar assim, eu gosto muito, eu sou professor, então está bem separadinha, bonitinha. Eu peço também para o Ulisses, caso os irmãos queiram, enviar para os irmãos também esse esboço, que a gente possa compartilhar nas igrejas, enfim, nos pequenos grupos, onde os irmãos quiserem. Eu sou de Curitiba, sou casado há 40 anos, tenho um filho de 36, vai fazer 36 no final do ano, tenho 3 netas, e sou muito grato a Deus por ter sido alcançado pelo Senhor.
trabalho como professor também, sou professor de ciências humanas, filosofia, sociologia e história. Trabalho basicamente com preparação de alunos para o vestibular. Minha vida é bem corrida, mas graças a Deus que eu também estou correndo para alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo. O objetivo nossa noite é a gente trabalhar sobre Filipenses no capítulo 3, e eu trouxe como título para essa mensagem, Perdendo para Ganhar. O que é mais importante nessa vida? É ganhar ou é perder? Nós vamos observar, de acordo com Filipenses, que é necessário, se eu quiser ganhar alguma coisa, eu preciso perder. À guisa do que o Senhor diz também para alguns que queriam segui-lo. Se vocês não perderem, vocês não vão ganhar. Então, nesse sentido, eu convido os meus irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Filipenses, no capítulo 3, versículos 7 ao 14. Eu vou ler aqui esse texto. Os demais que estão selecionados, vou pedir para o Ulisses, então, ler. Filipenses, capítulo 3, diz o seguinte: Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Pai bendito é a tua palavra. Tu podes torná-la viva em nossos corações, mediante a revelação do teu Espírito Santo. Abra os nossos olhos para crermos e nos entregarmos a essa verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, essa passagem, ela faz parte, claro, do livro da carta de Paulo aos Filipenses. E aqui, nesse livro, nesta passagem, é uma das mais profundas sintomas de uma vida espiritual. Paulo descreve aqui a sua transformação. E a partir dela, Paulo começa a trabalhar com as suas prioridades e a sua caminhada rumo ao propósito eterno. E para a gente entender essa passagem, eu tenho que lembrar do que se trata o livro de Filipenses. O contexto do texto aqui é importante. Para quê? Para que entenda a mensagem de alegria, perseverança e vida em Cristo do que trata a epístola. Então, o que eu posso afirmar? A carta aos Filipenses é uma carta profundamente pessoal, é uma carta pastoral,
É uma carta escrita aos irmãos da igreja de Filipos, que estava na região da Macedônia, hoje ali, a região um pouquinho ali norte da Grécia. Igreja essa que Paulo fundara quando da sua segunda viagem missionária. E se os irmãos lembrarem, lá no livro de Atos, no capítulo 16, algumas coisas importantes aconteceram por ocasião da segunda viagem de Paulo e, consequentemente, a fundação dessa igreja. O que nós temos lá? A conversão de Lídia. Nós temos ali, Lídia, toda a sua família recebendo ao Senhor através da vida de Paulo. Nós temos logo na sequência a libertação de uma jovem adivinhadora, possessa. E esta libertação fez com que Paulo e Silas acabassem sendo presos. E na prisão, nós temos a conversão do carcereiro, ali no capítulo 16, aquela famosa frase, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O carcereiro recebe a Paulo na sua casa, a palavra é proclamada, o evangelho é pregado, a salvação é oferecida, e o carcereiro, com toda a sua casa, crê no poder de Deus. Então, é uma igreja que nasceu debaixo de perseguição. Mas, ao mesmo tempo, é uma igreja que nasceu debaixo da manifestação da graça de Deus. E, é claro, consequentemente disso, muitos milagres. O que eu posso dizer agora do contexto histórico desta carta? Os habitantes de Filipos, eles tinham um orgulho muito grande. Eles batiam no peito, dizendo que, para eles, era um privilégio serem chamados de cidadãos romanos. É por essa razão que, quando a gente lê a carta, Paulo dá muita ênfase ao falar da cidadania dos céus. Enquanto os filipenses afirmam, os moradores da cidade afirmam o prazer de serem cidadãos romanos, Paulo enfatiza a necessidade de sermos cidadãos do reino dos céus. Essa carta é mais ou menos do ano 60, 62 aí, da era cristã, quando Paulo estava preso em Roma. Agora, o que impressiona? Perceba, Paulo está preso, sofrendo, portanto, as agonias de toda uma prisão. Isso não é novidade na vida dele. E mesmo assim, no ambiente da prisão, Paulo fala desta carta de uma palavra que deve marcar a vida do crente: alegria. Versículo 4 do capítulo 4, Paulo sintetiza isso numa frase: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, Filipenses, sem dúvida nenhuma, meus irmãos, é uma das cartas com calor humano. Talvez ela não é tão teológica quanto, por exemplo, Colossenses e Efésios, mas ela é uma carta de um calor gostoso e impressionante. É uma carta que nos convida a refletir de que maneira nós podemos ser alegres em todas as etapas da vida. Porque eu sempre costumo dizer para os meus irmãos aqui em Curitiba que a alegria que termina com o último brigadeiro em uma festa, a alegria que termina com o último copo de um refrigerante, a alegria que precisa, para tê-la, de um vício, ela não é nada mais do que um passatempo. A alegria, na verdade, deve ser a tônica da caminhada do cristão. E esta alegria, nós vamos aprender, ela não depende das circunstâncias, mas de um profundo relacionamento com Cristo, em Cristo, por Cristo. Paulo escreve isso debaixo de alguns propósitos. O primeiro propósito, a carta é feita para agradecer por uma ajuda financeira que a igreja entrega-lhe. A carta é escrita para encorajar os irmãos em meio às dificuldades. A carta também é escrita para exortar a igreja à vida de unidade, porque havia ali também pequenos conflitos. E mais, a carta é escrita
para fortalecer a fé dos irmãos contra os falsos ensinos. Paulo, então, nos apresenta, no texto lido, uma mudança radical de valores. Aquilo que antes ele chamava de ganho, o status, a religião, o mérito, a justiça própria, agora Paulo chama isso de perda diante da grandeza de conhecer a Cristo. Por isso, é perdendo que se ganha. Eu preciso perder o meu status. Eu preciso perder esses valores que eu carrego comigo para que então eu entenda a grandiosidade do que é conhecer a Cristo. Paulo não está falando para a gente, meus irmãos, de uma fé superficial, de uma fé medíocre, mediana, mas sim de um relacionamento profundo, onde o seu maior desejo é conhecer a Cristo verdadeiramente. Olha que interessante isso. O próprio apóstolo afirma isso, é conhecer. Segundo, experimentar diariamente o poder da sua ressurreição. Não basta conhecer, é preciso experimentar o poder da ressurreição, a vida ressuscitada e participar também dos seus sofrimentos, ou seja, negando-me, negando aos meus valores, negando aos meus princípios e crendo que diante de mim há um propósito eterno para a caminhada. Por isso que seguir a Cristo não é apenas receber bênçãos, frequentar uma igreja, participar de estudos bíblicos como esse, orar, ler a Bíblia. Seguir a Cristo é viver de acordo com a poderosa transformação proporcionada por meio da cruz de Jesus. Seguir a Cristo, seguir ao Senhor, é ser achado nele. Seguir a Cristo é estar mergulhado nele. Seguir a Cristo é viver nele. Não se trata de estar com ele. É mais do que isso. É viver para ele, por meio dele e só para ele. Por isso que a pergunta aqui nesta noite é: você está mergulhado em Cristo ou mergulhado nos seus problemas? Na vida religiosa, na vida eclesiástica? Em quem você está mergulhado? Primeiro ponto, para a gente entender texto, é necessário renúncia. Se você quer perder para ganhar, o ponto de partida é: você precisa renunciar o teu passado. Filipenses capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Pode ler, Ulisses. Filipenses 3, 7 e 8. 7, 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém. Perceba, o que é essa renúncia do passado aqui? O que era lucro para Paulo? Paulo está falando das suas conquistas religiosas. Se você voltar um pouquinho os seus olhos para o início do capítulo 3, Paulo está falando das suas conquistas como judeu, da sua vida irrepreensível, segundo ele, como judeu. O texto é muito curioso. Quando ele fala, portanto, dessa vida passada que tinha que ser renunciada, ele fala, então, do seu status. Paulo era um cidadão romano. Ele também dizia assim, gente, eu também sou cidadão romano. Então, o capítulo 3 de Romanos, ele vai dizer assim,
lá no versículo 4, diz assim, ó, bem que eu poderia confiar também na carne, confiar no meu esforço. Por quê? Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por que eu ainda mais? Ele continua, fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha que interessante. Então, Paulo não se apresenta apenas como judeu. Ele vai falar que ele é hebreu. Aqui eu tenho que mostrar para os meus irmãos uma diferença entre hebreu, israelita e judeu. Quando fala hebreu, ele está ligando ao tronco principal, o tronco abrâmico. Então, hebreu, derivado aí de Abraão. Quando eu falo israelita, estou falando de a descendência de Jacó, convertido mudado para Israel, e as 12 tribos. Então, Paulo, ele é hebreu, ele é israelita, porque ele fala assim, eu sou descendente de Benjamim. E mais, judeu, porque é zeloso com relação à lei. Nesse caso, essa relação vinda aí, ele pode dizer, eu, portanto, quanto à lei, quanto à carne, hebreu de hebreu, eu sou o quê? Fariseu e irrepreensível na lei. Olha que curioso. Só que ele vai dizer assim, mas tudo isso não serve para nada. Todas essas minhas conquistas religiosas não servem para nada. Tudo isso, ele vai dizer, eu considero perder. Isso é perda diante da sublimidade que é Cristo. Agora, irmãos, eu preciso destacar aqui a importância. Paulo não está desprezando o conhecimento. Ele está redefinindo valores. Eu agradeço muito a Deus por ter sido chamado para ser pastor. Agradeço muito a Deus por ter estudado em um seminário. Passei aí boa parte da minha vida, da minha juventude, sentado numa cadeira, num seminário, estudando teologia. Agradeço muito a Deus pelos meus professores que me ensinaram um pouco de hebraico, do grego, um pouco de latim. Agradeço muito a Deus. Aprendi muito com os meus professores. Mais tarde, quis Deus também que fizesse uma outra faculdade. Eu fiz história. Agradeço muito aos meus professores, a maior parte deles ateus. Mas eu agradeço porque, enquanto eles falavam de toda a ideia do ateísmo, o próprio Deus ia me confirmando o chamado e a vocação. Então, não se trata de desprezar o conhecimento, mas redefinir valores. Por que redefinir? Porque, meu irmão, Cristo vale mais do que qualquer conquista humana. Os meus diplomas não servem para nada. Não me levam à salvação. Há uns anos atrás, pouco tempo atrás, a Prefeitura de Curitiba me chamou para receber um prêmio. Eu ganhei um prêmio Cidade de Curitiba, Cultura e Divulgação de Curitiba. Isso é muito honroso, mas não serve para nada. É mais um troféuzinho, um papel, um título que vai ficar aí, vai queimar, vai pegar fogo. Se a menetinha entrar aqui brincando, ela pode rasgar sem querer, porque não vale nada. É uma conquista humana diante do que é Cristo. Isso não serve para nada. Por isso que é redefinir valores. Eu e você precisamos redefinir os nossos valores. Perca tudo para ganhar. Perca tudo para ter, de fato, uma rica experiência com o Senhor dos Senhores. Olha que interessante, 2 versículos da palavra de Deus. Mateus capítulo 13,
versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Olha que interessante. O reino dos céus. Oh, meus irmãos, Cristo é o maior tesouro. Cristo é a maior dádiva que eu e você podemos receber. Por isso, essa visão, essa canção que as igrejas cantam por aí, que o melhor de Deus está por vir, eu fico pensando, meu Deus, mas que melhor é esse? Que melhor é esse que está por vir? Porque o melhor do Senhor já veio. O melhor de Deus é Jesus Cristo. O melhor de Deus é a transformação provocada por Cristo. Então, quando esse homem encontra esse tesouro, o que ele faz? Ele vende tudo que tem, não importa o que ele tenha. Por que não importa? Porque agora ele encontrou o tesouro, agora ele encontrou o Salvador. Oh, queridos, diante de Deus, diante da pessoa bendita do Senhor Jesus, todos os nossos títulos, todos os nossos valores, todo o nosso pedigree cai por terra e prevalece tão somente o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Cristo Jesus, o Senhor. Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha isso. Se não renunciar, não pode ser meu discípulo. O discípulo do Senhor começa pela renúncia. É perdendo que se ganha. É perdendo que se recebe o novo, a novidade. Quem dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, em primeiro lugar, jamais se esqueça, renúncia ao passado é fundamento. Em segundo lugar, depois que eu renuncio, eu preciso conhecer a Cristo. Mas não é um conhecimento qualquer, é um conhecimento profundo. É conhecer a Cristo profundamente. É uma relação íntima, é uma relação profunda, é uma relação de caminhada constante. Filipenses capítulo 3, versículo 9 ao versículo 11. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Louvado seja Deus. Ganhar a Cristo e ser achado nele. Oh, que maravilha isso. Que dádiva é essa? Ser achado nele. Onde é que você está, Edilson? Eu estou nele. Eu estou nele. Onde é que você está, meu irmão? Você deve estar nele. Ser achado nele, por quê? Porque quando Deus olha para esse mundo, meus irmãos, ele olha e vê o quê? Ele vê essa loucura desvairada, um país caótico, com crise moral, crise política, crise social, crise econômica, crise para todo quanto é lado. Mas também Deus olha para esse mundo e vê a Cristo, vê a cruz. E nisso tudo o Senhor olha para Cristo e sabe que eu estou nele. Eu sou achado em
Cristo, mergulhado em Cristo, participando do mesmo batismo da morte para ganhar a ressurreição. Que maravilha isso, pois, por causa de Cristo. Nós podemos, queridos, podemos sim, perder todas as coisas neste mundo terreno. Podemos perder a nossa casa. Um governo maluco que, porventura, entre por esse país, pode simplesmente confiscar a nossa poupança. Já foi feito isso no regime do governo Collor. Podemos ter nossas casas invadidas e perdermos. Um governo socialista que queira socializar a produção, ele pode fazer isso por uma lei, por um decreto. Podemos perder os nossos bens. Podemos perder a nossa saúde. Podemos perder as coisas desse mundo que são passageiras, inclusive o nosso corpo físico. Mas sempre, louvado seja Deus, sempre é possível sermos achados nele. Aqui não se trata de uma experiência religiosa ou mítica. O foco de Paulo é nos mostrar um relacionamento íntimo com Jesus. Se trata, portanto, da identificação do cristão na morte e na ressurreição do Senhor. É por isso que o texto, versículos 9 ao 11, Paulo destaca 5 aspectos dessa intimidade. O primeiro aspecto é ser achado nele. O segredo da fé cristã está onde eu e você nos encontramos. Não é estar frequentando uma igreja, ainda que isso seja importante. Não é estar cantando no louvor da igreja, no coral, ainda que isso possa também ser importante. Ser achado nele se trata de estar totalmente imerso nele, fazendo a vontade dele. E aqui vai uma dica. Ou estamos em Cristo, ou estaremos nas práticas do velho Adão. Por isso que a Bíblia é categórica. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne. Ou nós estamos mergulhados em Cristo, ou nós estamos mergulhados na vida do velho homem. Segundo aspecto, a justificação é pela fé. Por isso que Paulo rejeita a salvação por obras da lei. Ele vai dizer, eu poderia me gloriar na lei, porque eu sou judeu, e sei que quanto à lei eu sou irrepreensível, mas a lei não salva. Paulo rejeita a salvação da lei, uma vez que a justificação vem por Deus, por meio da fé. Terceiro aspecto, conhecer a Cristo. Não se trata do conhecimento mediante o esforço humano. Eu leio, eu conheço. É a questão do logos. A filosofia trabalha muito com o logos. O que é o logos? Ela é uma expressão grega para dizer o meu esforço mediante o meu intelecto, eu vou, leio, eu conheço. Eu assisto um filme, eu conheço. Eu leio, assisto o jornal, eu sei o que está acontecendo. Isso é logos. Conhecer a Cristo aqui é aquele conhecimento que abre o nosso entendimento. Portanto, se trata do conhecimento revelado. É o rema. É a revelação de Deus. Tem muita gente que lê a Bíblia, mas não tem o entendimento. Tem muita gente que vai à igreja, mas não tem a abertura dos olhos. Por isso que o conhecimento nosso é de profundidade. É o próprio Senhor se revelando a cada um de nós, conforme nos ensina as Escrituras. Quarto aspecto, o poder da sua ressurreição. A nova vida, meus irmãos, ela é de ressurreição. Nessa nova vida, não existe lugar
para as práticas do velho homem. Nós podemos e devemos confessar que em Cristo morremos para o pecado, mas a nova vida deve ser a vida ressuscitada. Eu morri em Cristo. Para quê? Para que Deus, pelo seu poder, mediante a ressurreição de Cristo, me fizesse ressuscitar juntamente com Ele. Para que Deus me fez ressuscitar? Para que Jesus seja a minha vida. Se trata, então, da minha inclusão na morte e a substituição pela vida de Cristo na minha vida. Incluídos na morte, substituídos na vida. É o famoso Gálatas 2:20, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, meus queridos, que esta tônica seja a nossa caminhada. E o quinto aspecto é a participação dos seus sofrimentos, dos sofrimentos do nosso Senhor. Ou seja, neste mundo é ganhando melhor, é perdendo que se ganha. Eu preciso dizer que, para isso, o ponto de partida se dá com a morte do velho homem. Com a inclusão deste homem lá no madeiro, juntamente com o Senhor Jesus, e esta mensagem precisa ser proclamada. Essa mensagem precisa ser pregada. Jesus morreu em meu lugar, é verdade, mas eu também morri. Participar do sofrimento, portanto, é entender que em Cristo o velho homem morreu para que o novo ressuscitasse em Cristo para uma nova vida. Por que devemos, então, participar do seu sofrimento? Já que estamos falando de ressurreição. Ressurreição é glória, é Páscoa, é festa. É sim, mas nesse mundo, ressurreição é negar a velha vida. Nesse mundo, ressurreição é deixar de lado. Ressurreição é perder para ganhar. Portanto, meus queridos, não admita em tua vida práticas do velho homem. Não admita em tua vida essa ação maligna do Satanás querendo colocar você no centro. Quem é o centro da tua vida é aquele que por você morreu e hoje vive no seu lugar. Seguir a Cristo, participando dos seus sofrimentos, inclui tanto a vitória contra o poder do pecado, quanto o sofrer por amor ao Senhor Jesus. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos inquietos. Daqui a pouco nós teremos eleições para presidente nesse Brasil. Você está disposto a sofrer? Se porventura qualquer pessoa que se candidate e ganhe essa eleição e mude radicalmente o modelo político do Brasil ainda mais? Você está disposto a enfrentar o sofrimento não negando a Cristo, pregando o Evangelho, anunciando a morte do velho homem? Participar dos sofrimentos é você crer que os tempos estão findos e o Senhor está preparando a sua igreja. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. É neste mundo, meus irmãos. Não espere coisa boa dele, não. O próprio Senhor Jesus nos ensina: no mundo tereis aflições. Então, participar dos sofrimentos do Senhor é crer que Deus em Cristo Jesus te chamou para uma vida de vitória, mas nesse mundo, para você passar por tribulação. Alguns textos interessantes aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Outra versão diz: tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Agora, se alguém está aonde? Na igreja, é isso?
Se alguém está em Cristo, mergulhado em Cristo, batizado em Cristo, sepultado. Ressuscitado em Cristo. Pastor, repete aí a última frase. Congelou a sua imagem aí. Você está onde? Em Cristo ou na igreja? Por isso que o texto é claro, se alguém está em Cristo, estar em Cristo significa estar mergulhado nele, significa estar batizado nele, sepultado nele, morto nele, ressuscitado nele, para que ele seja a nova vida. Estar em Cristo. O resto é consequência. Romanos capítulo 3, versículo 28 agora. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Olha isso. Justificado pela fé. Ah, mas eu pratico as boas obras. Vai para o inferno com obra e tudo. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não se trata do nosso mérito. Se trata tão somente da graça do Todo-Poderoso Deus. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha isso. Esta é a vida eterna. Conheçam a Deus como único Senhor e Jesus a quem Deus enviou. Romanos capítulo 6, versículos 5 e 6. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, e foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Aí está. Essa junção poderosa. Nós fomos, sim, perceba aqui a condicional. Fé. Fé o quê? Ora, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então tem uma condição aqui. Você quer experimentar a vida? Experimente a morte. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Aí está, meus irmãos, a participação dos seus sofrimentos, conformando. O texto de Filipenses diz, conformando-nos com ele na semelhança da sua morte. Conforme é tomar a forma, estar em conformidade. Ou seja, estar em conformidade é trazer a mortificação do Senhor no nosso próprio corpo. Para que isso? Para que a vida de Jesus, a vida ressuscitada, a vida plena, a vida abundante, se manifeste também em nossos corpos. Hoje, na Terra, o Deus visível se mostra através da sua igreja. O Deus que se vê através de mim, que estou em Cristo. Portanto, quem olha para você precisa ver a Deus por meio de Cristo, e você está nele.
Então, não se esqueça disto. Negue-se, negue-se, mortifique o seu corpo. E a vida de Jesus toma forma, toma conta, e você é achado nele, portanto, pela fé. E agora, para nós prepararmos os finalmente, não se esqueçam o último tópico. A vida cristã, ela não é estanque. Começou agora e acabou. Não. A vida cristã, ela é um processo. Por isso que existe uma grande diferença entre três palavras. A palavra santo, a palavra santificação, a palavra santidade. Santo é um estado. O Senhor, mediante a tua regeneração, eu e você, em Cristo, fomos regenerados. Então, mesmo sabendo que somos pecadores, Deus nos vê, por meio de Cristo, como pessoas santas. Isto é, estado. E esse estado passa agora por um processo. E esse processo é a santificação. Santificação é um crescimento. Santificação é uma etapa que nós precisamos vencer dia após dia, para que alcancemos o foco, o objetivo, o alvo final, que é o estágio último da nossa caminhada, quando então veremos a Deus face a face. Neste mundo nós não conseguimos ver a Deus, mas o veremos um dia pela fé. Por isso que a vida cristã é um processo de crescimento contínuo, mantendo o foco. Filipenses capítulo 3, versículos 12 ao 14. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mesmo sendo apóstolo, Paulo reconhece a sua limitação. Paulo reconhece quem ele é diante desse Deus tão poderoso. Ele não bate no peito e vomita arrogância. Não, não. Ele é humilde para dizer que ele ainda não é perfeito. Uma vez que ele está em processo de mudança constante. E a vida cristã é assim. Deus nos chama e diariamente agora ele vai nos aperfeiçoando por meio da vida de Cristo. Nós não somos perfeitos em nós mesmos, mas vamos sendo transformados de graça em graça, de glória em glória, até atingirmos o propósito de Deus lá no fim, que é a estatura de varão perfeito. Portanto, eu preciso entender como os meus irmãos que a vida cristã ela é uma caminhada progressiva e não um ponto de chegada imediato. Quer ver? Efésios capítulo 4, versículos 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Muito bem. Então, para atingir essa estatura de varão perfeito, deixando esse vento de doutrina, deixando de ser meninos agitados, Paulo apresenta
uma pergunta. Eu faço uma pergunta aqui, Paulo tem 3 respostas. A pergunta é: como é que eu atinjo essa maturidade? Como é que eu chego lá? Paulo me dá 3 respostas. Primeira resposta: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Meu irmão, o regenerado não pode ficar preso à velha vida. Esqueça passado. Ele morreu, o cristão morreu para os rudimentos desse mundo. Segundo lugar, avançando para as que estão diante de mim. A vida cristã se caracteriza por novas ações de um novo coração. Agora, é preciso pensar, buscar as coisas do alto, não as coisas da terra. E em terceiro, a terceira resposta, Paulo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ou seja, é preciso manter os olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Colossenses capítulo 3, versículos 1 ao 3. Portanto, se já foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Por quê? Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Esqueça o teu passado. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Traduzindo tudo isso aqui, os textos nos ensinam a não viver preso ao passado, os nossos erros ou também as nossas glórias de conquistas, uma vez que o alvo não é terreno, o alvo é a vida plena em Cristo. E o prêmio é a eternidade com Deus. O texto é claro. Eu prossigo. Prossigo para onde? Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O alvo é a vida plena, abundante de Cristo. E o prêmio é a eternidade com o nosso Deus. Queridos irmãos, a vida cristã, ela tem direção, ela tem propósito, ela tem destino. Nós fomos salvos através do novo nascimento. E agora, a caminhada cristã nos garante um destino eterno. E diante de tudo isso, como é que você pode resumir a sua vida hoje? Pergunto-lhes: Cristo é, de fato, o seu foco principal? Você está perdendo sua vida para ganhar a eternidade? O que é que tem ocupado o lugar de Cristo na sua vida? Você está crescendo espiritualmente ou se acomodou aos moldes deste mundo? Você vive preso no passado ou avançando para o propósito de Deus? A tua resposta, meu querido irmão, ela é decisiva para você perder e ganhar, ou ganhar muito, perdendo tudo. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude a crer e descansar, participando com Ele
dos seus sofrimentos, sendo conformado à sua morte e à sua ressurreição. A esse Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Glória a Deus.